A gente agradece ao Senhor, tão bom louvar o Senhor com a voz das nossas crianças. Eu quero pedir a você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Você que tem vindo aqui aos domingos ou que congrega aqui, nós estamos expondo a palavra de Deus nessa belíssima e desafiadora carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E por determinação divina, esse capítulo, versículo 21 ao 31, foi exatamente num domingo de Páscoa, por providência divina, e vocês vão entender por quê. E eu quero ler dos versículos 21 até o versículo 31, são 10 versículos, e quero pedir que você fique bem atento àquilo que diz a palavra do nosso Senhor, tá bom? Então acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 até o 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, ou o orgulho, a vanglória, foi de todo excluída. Por quê? Na base da lei ou das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nesse domingo de Páscoa, e já depois de termos louvado o Senhor e termos os nossos corações aquecidos pelas canções que nos levaram até a cruz, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que fales os nossos corações. Dominicalmente, nós nos reunimos com santa expectativa e coração sedento. O Senhor conhece a cada coração. E o Senhor sabe que cada pessoa que aqui adentrou, o fez porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui. Mas somente o Senhor que conhece e sonda o coração na sua maior profundidade. Somente o Senhor pode falar as necessidades do coração. E por isso eu peço sempre a direção do Teu Espírito Santo. Há possivelmente aqui os que precisam de consolo. Há possivelmente aqui os que precisam de conversão, de entender o Evangelho da graça e rendição a Cristo. Há possivelmente aqui aqueles que precisam de renovo das suas forças. Há aqueles que precisam de esperança. Há aqueles que precisam da fé fortalecida. Há aqueles que precisam vencer a dor e a amargura do coração. Eu não sei, o Senhor sabe. E por isso nós a Ti rogamos, Espírito Santo de Deus, fala-nos através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vocês já ouviram aquele ditado popular que diz que de perto ninguém é normal? Na verdade, é a citação de uma canção. É o trecho de uma canção do Caetano Veloso. E você sabe que eu acho que essa
essa frase, de certa forma, faz um certo sentido, porque você percebe que quanto mais de perto a gente conhece melhor as pessoas, quanto mais a gente convive, mais a gente enxerga os detalhes, as miudezas, o jeito da gente ser, os hábitos, as manias. Quem vê de longe, vê superficialmente. Mas quem convive na intimidade, conhece de verdade. Aí eu queria que você pensasse um pouquinho com as pessoas que são íntimas de vocês. Seu marido, sua esposa, seu irmão, seu pai, aquela pessoa que constantemente você convive, aquelas que são próximas de você. Eu acho que há coisas acerca dessas pessoas que possivelmente você saiba e nós não sabemos. Qualidades e defeitos. Eu não estou falando aqui só de defeitos, não. Cada um de nós tem o seu jeitão, não tem? E aí a gente vai aprendendo um com o outro e vai percebendo e descobrindo o jeito do outro. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu abri um iogurte para tomar um iogurtezinho e eu percebi, falei, gente, eu faço isso sempre. Eu acho que você faz também. A gente tira a tampa do iogurte e dá uma lambida naquela tampa. Eu acho que você faz. Aliás, eu acho que talvez aquela seja a melhor parte do iogurte. Eu em casa, eu não gosto, eu acho que eu aprendi isso com a minha mãe, a minha avó era mineiraça, e eu acho que eu aprendi isso com ela, eu não gosto de desperdício de jeito nenhum. Eu não sei se eu falo isso com certo constrangimento, porque você vai achar que eu sou murrinha, mão de vaca, mas eu acho que eu não sou. Mas eu, por exemplo, quando o sabonete está acabando, eu não tenho coragem de jogar fora. Eu grudo no sabonete, e você faz isso também, porque você é pobre igual eu. E você... Eu não sei, as crianças saíram todas aqui, eu ia perguntar para elas assim, criança, qual que é a mania do seu papai e de sua mamãe? Toda casa tem um mais organizado, toda casa tem um mais desorganizado, toda casa tem um que gosta de apertar a pasta de dente no meio. Eu sou daqueles que isso me deixa um tanto quanto irritado. Porque a lógica do universo é começar assim, você vai aproveitando. Bom, eu, por exemplo, mas esses hábitos, enfim, muitos de nós partilhamos, né? Mas há hábitos ou manias ou coisas que a gente faz que só os da nossa casa sabem, né? Eu vou dizer uma coisa que só os da nossa casa sabem, mas eu vou abrir para você. Lá em casa, eu tenho o hábito ou a mania de, em momentos de alegria, fazer uma dancinha de celebração. A minha família acha que é um grande vexame. Eu acho que eu tenho um certo talento, mas eu quero dizer que você jamais verá a mim no exercício desse talento, e você pode imaginar. Mas, um dia, inadvertidamente, eu acabei revelando esse meu destalento para um visitante da casa, e deixa eu te contar como foi. Sexta-feira é a minha folga. Normalmente um dia feliz, um dia ensolarado, isso à época que as meninas ainda estudavam lá no Mackenzie, a Dani foi buscar na escola, e o nosso planejado é que, quando ela voltasse, eu já me buscaria na garagem, desce, que eu já estou na garagem, e a gente vai sair para almoçar, vai no restaurante. Ocasião para uma dancinha feliz, não é? Então, lá vai eu descendo a garagem, fazendo a dancinha feliz. Mas eu esqueci que, nesse dia, a Dani tinha dado a carona para alguém, que era o João da Cunha. E quando eu olho, tem uma pessoa a mais no carro, já gelei todo. Falei, rapaz, deu ruim aqui.
Então, eu, com uma certa sem-graceza, o João foi muito gentil comigo, não me fez passar vergonha. Eu acho que ele até admirou um talento desconhecido meu até então, mas o fato é que esse talento só a minha família, ou esse destalento, só a minha família sabia. As meninas se acabaram de rir e eu precisei, de alguma forma, explicar aquele meu hábito de quando em quando, em dias de folga, ensolarados, horas antes de um almoço fora de casa. Bom, ele descobriu porque João não era para você estar ali, irmão, naquele dia. Bem, presta atenção para você não se perder aqui, e eu não quero que você passe todo o sermão me imaginando fazendo uma dancinha ridícula, tá bom? O que eu quero dizer para você é que quando a gente olha de perto, a gente conhece mais. Quando a gente entra às portas da intimidade, a gente chega mais perto. E é isso que eu quero convidar você para o texto aqui. O pastor Rafael pregou domingo passado. Rafa, se eu pudesse resumir o texto que você pregou, eu diria, condenados. É isso que o texto diz. Eu, você, todos nós somos pecadores e a gente está condenado. Mas o texto de hoje, se eu pudesse resumir, esse texto diz, justificados, é o tema do nosso sermão hoje à noite aqui. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Esse texto é tão belo e tão rico que eu quero chamar você a chegar perto desse texto. A você chegar na intimidade desse texto para a gente tentar perceber alguns detalhes dele. Para a gente sair da distância e a gente dar um zoom aqui e a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando. E como a beleza da justificação através da obra de Cristo nas nossas vidas, que você só vai poder perceber se você chegar um pouco perto da intimidade aqui desse texto. O apóstolo Paulo, nos versículos 19 e 20, você fica aí com a sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo começa a montar o cenário. E o cenário aqui é de julgamento, de juízo. O versículo 19 usa uma linguagem de tribunal. Sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que toda boca se cale. É o convite para chegarem diante do juiz em silêncio. Versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele. O contexto é esse. Aliás, o apóstolo Paulo tem reiterado isso desde o capítulo 1. Então, o que a gente percebe aqui é o apóstolo Paulo, se você contar aí, você vai encontrar uma série de palavras repetidas. Lei, justificação, fé. São as palavras que Paulo repete uma diversidade de vezes aqui em 10, 12 versículos. Quando a gente percebe esse contexto, e aí o versículo que a gente leu, ele começa com mas agora. O apóstolo Paulo está convidando e deixando muito claro que agora ele está mostrando um contraste entre a antiga aliança, lá do Antigo Testamento, e a nova aliança, agora marcada pela presença, pela pessoa e pela obra de Cristo Jesus. Justificação é o tema principal. E a gente chegando perto, eu quero te convidar a gente olhar essa justificação, para a gente tentar entender, pelo menos, gente, hoje eu estou aqui 6 aspectos da justificação, e eu vou tentar ser rápido, tá bom? Para a gente entender 6 aspectos. Primeiro, o significado da justificação. Segundo, a base da justificação. Terceiro, o meio da justificação. Quarto, o agente da justificação. E quinto, o alvo da justificação. Então, vamos lá que a gente não tem tempo a perder. Primeiro, o significado da justificação. Irmãos, eu acho que desde cedo, as crianças aqui, aqueles que já foram para a escola, desde cedo a gente está acostumado a receber, da parte de alguém, uma espécie de ato declaratório que nos justifique para alguma coisa. Deixa eu tentar explicar melhor. Por exemplo, o seu filho adolescente quer ir para a casa de um amigo. E aí ele escolhe
marotamente aquele pai ou mãe que tem um coração mais mole, então vai primeiro lá. Digamos que seja o pai. Pai, eu queria ir na casa de fulano. Tudo bem, filha, pode ir. Logo está saindo de casa, a mãe diz assim, você vai para onde? Aí eu vou na casa de fulano. E aí ela apresenta o ato declaratório. Já falei com meu pai. Está justificada a minha saída. A mãe diz, tá bom, pode ir. Tá? Bom, quando você vai para a escola, você recebe as suas notas, e antes de você ser matriculado no ano seguinte, você precisa de um ato declaratório de que você foi aprovado. Caso o ato declaratório seja condenado, você não vai para o ano seguinte. Então, a gente recebe ali alguém declarando que eu estou apto a seguir aí para o ano seguinte. Mas e às vezes que nós mesmos nos justificamos? Isso acontece tantas vezes. Pensa, por exemplo, naquela mãe, pensando aqui hipoteticamente, uma mãe solteira que sofreu muito na vida com a criação extremamente rigorosa dos pais. Essa mãe está sempre se justificando com a sua dificuldade de disciplinar o próprio filho. Porque lá no fundo do coração dela tem um ato declaratório que ela está dizendo, eu nunca vou criar o meu filho como os meus pais fizeram comigo. Esse é o meu ato declaratório de justificação para a forma como eu crio o meu filho. Ou aquela pessoa que por muito tempo sofreu demais na mão de pessoas abusivas e sofreu tantas decepções que ela sempre olha para o outro como uma ameaça. E essa pessoa se torna ríspida, dura e desconfiada de tudo e de todos. E todas as vezes que a sua dureza vem à tona, lá vai ela resgatar no seu coração aquele ato declaratório, dizendo para si mesma, já me machucaram demais, hoje ninguém mais me machuca. Eu estou justificado. Bom, e agora eu quero perguntar para você, e quero te reinformar ou informar, se você ainda não sabia disso, é que um dia eu e você estaremos diante de um grande tribunal. O tribunal de Deus. E a minha pergunta para você é, quem vai apresentar um ato declaratório ao seu respeito? Qual é a justificativa que você vai apresentar diante de Deus? O texto que foi lido aqui na semana passada não nos deixa muito esperança de que se eu for fazer o meu próprio currículo, ele não será muito convincente diante de um Deus santo, perfeito, absolutamente justo. O que constará no seu ato declaratório? A Bíblia diz que eu e você somos pecadores. Talvez muito mais pecadores do que nós gostaríamos de admitir. Olha o que diz o versículo 23, eu preciso lembrar a você e a mim disso, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção. Versículo 21 e 22 começam a nos ajudar a entender como é que a gente vai se apresentar e como é que a gente deveria se apresentar diante de Deus. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo. Deus manifesta a sua justiça naquele dia do juízo e não é pela nossa obediência ou pelo fato de que você possivelmente seja lá um bom cidadão, uma boa cidadã, um cumpridor das regras da justiça, porque no fim das contas, lá no fundo do meu coração, não precisa muito para eu perceber quão pecador eu sou. Então, qual é a minha justificação? Eu preciso de um ato declaratório, de alguém que não seja eu. É aí que a gente passa a entender a justificação em Cristo Jesus. A justificação
a obra de justificação de Cristo sobre as nossas vidas é um ato declaratório de Deus a seu respeito. Deixa eu ler aqui a definição do Francis Schaeffer, no seu livro onde ele comenta o texto de Romanos, chamado A Obra Consumada de Cristo. Ele diz assim: Deus não nos infunde justiça. Ele está dizendo assim: o fato de Deus ter te chamado não tornou você uma pessoa justa, sem defeitos. E aí ele continua: não se trata de algo forçado dentro de nós. Deus faz uma declaração legal. Nossa culpa diante de Deus é um caso jurídico. O que ocorre quando você aceita Jesus como seu Salvador, em primeira e mais elevada instância, é que Deus emite uma declaração: eu o declaro justificado. Esse é o único documento que pode nos livrar no dia do juízo. Uma declaração do pai para o filho. Perdão, a declaração do filho para o pai, a seu respeito. Um outro teólogo, C.H. Rod, diz assim: condenar não é apenas punir, mas declarar o acusado culpado, merecedor de punição. O contrário, assim como a justificação não é apenas cancelar a punição. Olha aqui para mim e pense você comigo. Imagine que Deus, eu espero que o Senhor não faça isso com você, mas imagine que Deus essa noite vai fazer uma prévia do juízo com você. Não tenha pesadelos essa noite. E diz assim: rapaz, moça, vem cá, você vai se apresentar diante do meu tribunal e eu vou resetar, eu vou zerar aqui a sua ficha corrida. 0. Mas a partir de amanhã, eu vou pedir contas a você. O que você acha? Você daria conta de viver 24 horas com ficha limpa? Basta você sair aqui no trânsito e ter um devagar para atrapalhando você apressadinho para ir para casa. Portanto, o ato de justificação não é uma mera anulação dos nossos pecados, embora o perdão esteja envolvido, mas é um ato declaratório de que não há base para nossa punição, porque você foi no tribunal de Deus declarado justo por Jesus Cristo. Esse é o significado da justificação. Portanto, recomendo a você que não se apresente diante de Deus sem a convicção de que esta declaração foi dada a você. Justo, justificado. Esse é o significado da justificação. Segundo, qual é a base da nossa justificação? Qual é o chão que está baseado a nossa justificação? Eu já disse que não é a minha justiça, porque eu não sou justo. Por isso, a base da nossa justificação é a obra de Cristo, foi aquilo que Cristo fez por mim. Então, quando o Senhor Jesus nos justifica, Ele o faz não baseado no seu mérito, mas no mérito dEle. E esse é um ponto que a gente precisa entender. Irmãos queridos, Deus é justo e é perfeito e é santo no seu caráter. Presta atenção numa coisa. Sendo Deus justo, Deus não pode simplesmente apagar os seus pecados. E eu repito, Ele nos perdoa. Mas quando eu digo apagar os seus pecados, perdoar não é meramente ignorar os nossos pecados. Deixa eu tentar te explicar da seguinte forma. Eu já dei essa ilustração aqui, mas eu acho que vale a pena a gente repetir. Tá? Eu já dei esse exemplo aqui, eu acho que ele elucida um pouco o que eu quero dizer acerca do fato de que Deus não pode simplesmente ignorar o meu pecado. Ele precisa cobrar pelo meu erro.
Imagina que eu estou saindo aqui da igreja e eu estou dirigindo um Porsche. Não é o caso, tá, gente? Embora tem pastor que dirija Porsche aí. Estou lá eu dirigindo um Porsche. E aí, o carro que vem atrás de mim, uma Belina 77, dura que só, perdeu o freio. Eu não sei nem como está andando, mas perdeu o freio. E a Belina, pá, bateu atrás de mim. E eu fico muito chateado. Mas quando eu desço e eu olho para a Belina, e para a cara triste do senhorzinho, que está achando que vai ter que vender o próprio rim para pagar a batida, eu, compadecido com a situação daquela pessoa, eu digo, fique calmo. O senhor não vai precisar pagar por nada. Agora, a minha pergunta para você é, e aí, a dívida, eu perdoei, mas a dívida desapareceu? Gente, eu estou meio ceguinho. Falam só para eu ouvir, a dívida desapareceu? Não. Eu não estou tão ceguinho assim, tá? A dívida não sumiu. Eu estou assumindo a dívida. Todo pecado gera uma consequência. Toda dívida gera um débito. Alguém assume. Por isso que perdoar é tão difícil. Perdoar não é quitação da dívida, não é ato de justiça. Quando alguém perdoa, alguém está dizendo, eu vou pagar essa dívida. Por isso, irmãos, o nosso Deus, que é santo, Ele demanda o preço da minha dívida. A nossa justificação, por isso, se dá na pessoa de Cristo, que assumiu e pagou as nossas dívidas. E aqui há algumas palavras-chave muito importantes para a gente entender a beleza da justificação. Olha algumas palavrinhas que talvez você não esteja tão habituados a ela. Versículo 24, o apóstolo Paulo usa a palavra redenção. Tudo isso para a gente entender a justificação. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção, ela é emprestada do contexto comercial e muito utilizada, sobretudo, em uma sociedade escravocrata. E quando alguém gostaria ou pagava, ou até o próprio escravo, naquele contexto ali, da Palestina, do Império Romano nos tempos de Jesus, quando alguém pagava pela sua libertação da sua escravidão, o preço desse pagamento era uma redenção. O apóstolo Paulo usa essa linguagem para dizer para mim e para você que a morte de Cristo, em meu favor, paga um preço de redenção. Colossenses 1, 13 e 14, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Essa mesma palavra é traduzida de uma outra forma, mas uma palavra bem semelhante que se chama resgate. Por exemplo, lá em Marcos 10, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você está entendendo o que a morte de Cristo fez em seu favor? A morte de Cristo quitou a sua dívida. Você foi redimido, e é por isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses que o escrito de dívida que pesava contra você foi grudado lá na cruz do Calvário. Está pago, quitado. Redenção. Uma segunda palavra que é importante para a gente entender a justificação é o versículo 25, uma palavrinha difícil chamada propiciação. A quem Deus, versículo 25 diz assim, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A palavra traduzida como
propiciação, há muita discussão sobre esse termo, uma palavrinha grega chamada hilasterion, palavra difícil. Mas por que há o debate? Porque muitos não gostam do que essa palavra significa. Propiciação vem do termo lá do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, a gente tinha a Arca da Aliança, que era uma espécie de caixa onde a presença maior de Deus era representada ali. E sobre aquela arca tinha uma tampa. Essa tampa era chamada de propiciatório. Se você olhar aí no Google, propiciar quer dizer apaziguar, pacificar. Nesse propiciatório, uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava lá para pedir em favor dos pecados do povo, ele aspergia o sangue de um cordeiro sobre esse propiciatório. E sabe qual era o objetivo? Propiciar, apagar a ira de Deus contra o pecador. E é por isso que tem muita gente que não gosta da ideia de ter um Deus irado. E a gente já falou sobre isso aqui. Você sabia que Deus se ira contra os nossos pecados? Essa ideia pode te soar estranha, mas deixa eu tentar te explicar da seguinte forma. Irmãos queridos, a gente tem dificuldade de entender um Deus irado, porque quando a gente pensa na ira, a gente pensa num sentimento humano, a partir do nosso próprio coração. Raiva, rancor, mágoa, coisa do gênero. A ira de Deus é diferente. A ira de Deus é limpa de todo e qualquer sentimento pecaminoso. O Tim Keller diz uma coisa interessante. Ele diz assim que o oposto da ira não é o amor. O oposto da ira é a indiferença. Sabe por quê? Porque quem ama se ira. Deixa eu te dar esse exemplo. Essa semana a gente assistiu a umas... Eu falei que sexta é minha folga, né? Então, sexta é dia de quê? De assistir Netflix, Prime, filminho em casa. A gente assistiu um filme que conta a história do J.D. Vance. J.D. Vance hoje vice-presidente dos Estados Unidos. Eu não sabia, ele teve uma história de redenção. Um jovem muito pobre que cresceu num lar quebradíssimo. A mãe dele era viciada em heroína. E há uma cena que me marcou. O filme mostra a infância, vai à frente e volta entre a infância e a vida adulta do J.D. Vance. E, num certo momento, ele recebe um telefonema, ele tem que voltar para a sua cidade natal, porque a mãe tinha sido internada por causa do abuso, ela tinha tido uma overdose de heroína, e esse filho precisa correr para tentar socorrer a irmã, a única irmã que tinha, e ajudar com a mãe, e ele vai, ele faz de tudo, e ele tira a mãe daquele hospital, e ele precisa resolver, ele tem que voltar, porque ele ia ter uma entrevista de trabalho, mas há uma situação que me marca, num pequeno momento em que ele deixa a mãe, ele leva essa mãe para um hotel, ele diz assim, vou buscar uma comida para a senhora. Ele deixa essa mãe no hotel. Quando ele volta, ela já está com o banheiro trancado e com a agulha na mão, querendo se espetar. Ele derruba a porta e eles brigam. Por que esse rapaz chacoalha aquela mãe? Porque ele ama aquela mãe. E a gente se ira ao ver aqueles que nós amamos jogando as suas vidas no ralo. Se você sai na rua e vê essa gente maltrapilha, ou gente se drogando, se isso não causa absolutamente nada no seu coração, talvez o seu coração esteja endurecido demais. Porque o amor e a empatia nos faz importar. Ainda que às vezes a gente se ire por causa disso. O amor de Deus é assim, irmãos. É um amor perfeito.
John Stott explica da seguinte forma, deixa eu ler o que ele diz. Se a graça é a manifestação graciosa de Deus, a ira é Deus reagindo com repulsa contra o pecado. É a profunda aversão ao mal. A ira de Deus, portanto, é totalmente diferente da raiva humana. Deus não se descontrola, não é malicioso, não é rancoroso ou vingativo. O lado oposto da ira não é o amor, e sim a neutralidade. A sua ira é santa, hostilidade contra o mal. A sua recusa em tolerá-lo, a sua ira é o seu santo julgamento. É por isso que a ira de Deus se levanta contra todo e qualquer espécie de mal, porque Ele não é um Deus neutro. O seu amor é grande demais para que haja neutralidade e passividade no seu coração. Mas tendo um tão grande amor por nós, Ele nos poupou do peso da sua santa ira, e Ele levantou o seu Filho como propiciação, e o colocou na frente da sua punição, para que o castigo que deveria cair sobre mim e sobre você, caísse sobre os ombros do seu próprio Filho. É isso que Ele fez por mim e fez por você. E é por isso que Ele é ao mesmo tempo justo, que cobra o preço, mas Ele é justificador, porque Ele providencia os meios da sua justificação em Cristo Jesus. É por isso que Cristo, o nosso Senhor, é a base da nossa justificação. Terceiro, o meio da justificação. Quando eu digo o meio, é o instrumento da nossa justificação. E aqui a resposta é muito simples. É a fé. Olha comigo, versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Versículo 26. Para ser Ele mesmo justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Versículo 30, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso ou o incircunciso, ou seja, o judeu e o não judeu. Paulo insiste em contrapor a ideia, e aqui para te contextualizar, o judeu que era herdeiro da tradição, das leis do Antigo Testamento, ele tinha a falsa convicção, equivocada, de que ele, pela sua diligente obediência, ele atrairia o favor de Deus para si. O que Paulo está dizendo é que é pela fé, e não pelo cumprimento da lei. E aí no versículo 31 ele responde a quem possa questionar, anulamos a lei? Não, a gente confirma a lei. Sabe por quê? Porque lá no versículo 19 e 20 diz que a lei, ela só evidencia o seu pecado. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pensar nos 10 mandamentos. O pastor Rafael falou sobre isso aqui. A lei é aquele espelho, né? Pensa nos 10 mandamentos. Aí você pensa assim, não roubarás, não roubo, não matarás, não mato, não cobiçarás. Ah, será que eu cobiço? Não os dirás falso testemunho, nunca menti. Aí a lei é aquele espelho que vem na sua frente e diz assim, você está condenadinho aqui, tá? Você não foi aprovado no teste, não. A gente anula a lei porque a gente se apropria da obra de Cristo pela fé? Não, de jeito nenhum. A gente está fazendo o que Deus sempre mandou a gente fazer. Inclusive para o judeu. A salvação é pela fé. Mas presta atenção numa coisa. Se eu perguntar para você se o povo brasileiro é um povo que tem fé, o que você ia me dizer? Não tem fé? O brasileiro é um povo que tem fé, gente. Mas tem fé na fé. Fé na rapaziada. Você lembra daquela música do Gilberto Gil? Vou andar com fé, eu vou, a fé não costuma falhar. Aí qual é a fé? A fé na cobra coral, num pedaço de pão, a fé na maré, a fé na lâmina, no punhal, na luz, na escuridão.
Não, não é essa fé. Sabe qual é a fé que salva? É a fé em Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode nos salvar. É a fé em Jesus Cristo porque Ele é o único que pode nos justificar. E sabe o que é fé? É mais do que uma confiança. É aquela confiança que nos faz descansar, que nos faz nos apropriar. É a plena convicção de que Cristo fez tudo para a minha salvação. A fé em Cristo é confiança plena em Cristo, que leva a obediência alegre a Cristo. Quem crê, obedece, porque crê. É isso que é a fé em Jesus. A gente é salvo mediante a fé. Esse é o meio. É difícil? Crê em Cristo. Mas creia de verdade. Entrega a Ele tudo que você tem, sem restrições. Quarto, o agente da justificação. Olha o que diz o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A nossa justificação, irmãos, ela se origina na graça. Olha que coisa interessante. E a graça de Deus evidencia para nós que a nossa justificação é um ato sempre como iniciativa de Deus em nosso favor. Versículo 25 e 26, perceba quem é o agente da ação aqui, é Deus. Versículo 24, diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, é graça de Deus. Versículo 25, a quem Deus propôs, ou a quem Deus apresentou no seu sangue como propiciação, quem foi que ofereceu Cristo como o sacrifício em meu favor? Foi o Pai. Para manifestar a sua justiça. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça, para ser Ele justo e justificador. Irmãos, se a gente olhar bem para as nossas vidas, ela é caracterizada por um povo pecador que anda distanciando-se de Deus, enquanto Deus, pela sua graça, anda em direção a nós. Por graça, por favor. Ele é o agente da nossa justificação. Agora, entenda a implicação disso. Sendo Deus o agente da nossa justificação, cabe orgulho aqui? Você vai se orgulhar de quê? Aliás, o apóstolo Paulo diz, onde após a jactância, é uma palavra antiga, né, gente? Onde após o orgulho, jactância? Não tem. Sendo Deus o agente, não há espaço para orgulho. Olha aqui para mim. Entre o povo redimido, o povo de Deus, não há melhor ou maior. Não há primeiro ou privilegiado. Não há entre nós grande ou elevado. Aqui a gente nunca vai ter área VIP, tá? VIP aqui só Jesus Cristo, mais ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós estamos igualados como pecadores. E todos nós estamos igualados pela graça salvadora daquele que nos amou. Para a gente terminar, qual foi o alvo da justificação? O alvo da justificação foi o judeu, foi o grego, sou eu, foi você. O alvo da justificação é todo aquele que é pecador e precisa de alguém que nos salve. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque eu e você somos pequenos demais, frágeis demais, falhos demais, pecadores demais,
e nós precisamos de alguém que nos justifique diante de Deus. E eu preciso fazer um convite a você. Se você é um desses frágeis, falhos, pecadores, renda-se, proste-se, creia, confie, entregue a sua vida ao único que pode te justificar. Ao único. Presta atenção, hoje é domingo de Páscoa. E eu não posso encerrar sem falar da ressurreição de Jesus. A obra de Cristo, ela não se encerra na cruz do Calvário. Cristo não somente morreu por nós, Cristo também ressuscitou por nós. Enquanto a morte de Cristo proporciona a minha salvação, a ressurreição de Cristo é a garantia da minha ressurreição. A ressurreição é o ato final de Deus na sua história redentora. Presta atenção numa coisa. A gente vive num mundo quebrado, gente. Afetado lá no Éden pelo pecado. Assim que eu cheguei aqui na igreja, o Clé veio me dizer que recebeu a notícia de que uma moça que trabalha com ele, lá em BH, na empresa que trabalha com ele, 29 anos de idade, ela e o marido foram para uma cachoeira, uma tromba d'água os pegou, o casal morreu. Soube agora, 1 hora atrás. Que mundo é esse que a gente vive? A morte, a dor, a injustiça, há pessoas más, há pessoas que se valem da fraqueza dos outros, há abusos. Sabe por quê? Porque o primeiro Adão falhou. E porque ele falhou, todo o mal adentrou o mundo e nós fomos separados de Deus. Jesus vem a esse mundo para corrigir tudo aquilo que o pecado estragou. E na sua salvação em nossas vidas, a gente está num processo de conserto. Mas um dia, Deus vai dar o ponto final em tudo isso. E o mundo vai voltar a ser aquilo que nunca poderia ter deixado de ser. E eu e você, justificados em Cristo, nós nos tornaremos aquilo que Deus sempre quis que nós fôssemos, bem parecidos com Jesus. A ressurreição é o ato cabal de Deus de devolver para nós tudo que o pecado tirou. É por isso que Paulo graceja da morte, brinca com a morte. Onde está a sua vitória? Jesus matou a morte na sua própria morte, disse John Owen. A morte da morte na morte de Jesus Cristo. Você entende por que a gente celebra a Páscoa? Você entende o porquê da centralidade de Cristo? É Ele que nós celebramos. Essa semana, e aqui eu encerro, eu escrevi um poema que resume talvez um pouco do que eu disse aqui. E esse poema se chama Está Consumado. Eu quero ler para você, tá bom? Aqui é a minha oração. Está consumado, disse o nosso Senhor em seu grito de dor. Está consumado. Cumpriram-se as profecias acerca do nosso Messias. Está consumado. O servo sofredor, desprezado, levou sobre si o nosso pecado. Está consumado. O Cordeiro de Deus entregou-se pelos seus. Está consumado. O preço foi pago.
O escrito de dívida rasgado está consumado. Cristo, o sacrifício perfeito, completo em seu efeito, está consumado. Ele nos amou até o fim. Morreu por você e morreu por mim. Está consumado. No Gólgota, cenário macabro, ecoou por fim o brado. Está consumado, o veredito declarado, justificado. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Cordeiro de Deus, que veio ao mundo derramar um sangue puro em favor de gente impura, devolver a dignidade a quem era indigno, reconciliar com o Pai quem era inimigo de Deus, dar nova vida a quem não tinha vida nenhuma, absolver quem estava condenado, salvar quem estava perdido. Nós louvamos o teu nome por isso. E nós te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. E com a fé em Cristo, nós nos apropriamos daquilo que fez por nós. Está consumado. E eu e você, justificados. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Chamei aqui a banda.